E fala, amantes da bola, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Arthur Pereira e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre um assunto que vem sendo muito recorrente aí nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 2, 3 anos e agora nesse ano de pandemia em que muitas coisas mudaram no futebol, principalmente no futebol brasileiro, no lugar onde o futebol ele é mais amado no mundo inteiro, no lugar onde todo mundo, quase praticamente toda a população brasileira tem um clube do coração e que torce loucamente para esse time. Como vocês sabem, nesses últimos anos, um time vem se destacando dos demais, justamente porque conseguiu, diferentemente de muitos que tem aí no Brasil, em que a maioria dos clubes estão quase falindo, fechando as portas, muitos já estão nesse processo de virar um clube empresa, terminar suas dívidas, para fugir mesmo dessa questão da falência, como é o caso de Botafogo, de Cruzeiro, daqui a pouco de Vasco, talvez num futuro não tão longe assim, um Santos, um Corinthians, de que quando o clube arruma a casinha e ele se torna, consequentemente, uma potência do futebol brasileiro. Por quê? Porque ela não tendo mais a pressão das dívidas, ele consegue de uma forma inteligente e sem colocar de frente para as dívidas, sem colocar o clube num caminho errado, construir um elenco forte, um elenco promissor e um elenco que ganhe títulos. E o exemplo mais claro que a gente tem disso é o do Flamengo. O Flamengo conseguiu, apesar de não ter pagado as dívidas, foi uma questão mais burocrática do sentido, mas conseguiu dessa forma montar um elenco super forte, um elenco que é maior do que os outros em todos os quesitos do futebol brasileiro. Hoje as coisas já estão mais se equiparando, como é o caso de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Corinthians, de São Paulo, mas em 2019 principalmente não tínhamos times que batessem de frente com o Flamengo aqui no Brasil. Tanto que o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão perdeu a Copa do Brasil, mas não foi com o Jorge Jesus, foi campeão da Libertadores e vice-campeão mundial, jogando muito bem contra o Liverpool. Naquela ocasião o Santos era um time muito forte de São Paulo, mas ficou 20 pontos atrás do Campeonato Brasileiro, atrás do Flamengo, que estava disputando todos os campeonatos ao mesmo tempo e o Santos só estava um. Mas o que a gente vai falar nesse vídeo é justamente sobre isso. Quando esse time se torna uma potência, ele quer se sobrepor aos outros. Como assim? Ele quer sempre ter o maior poder de decisão, quer sempre ter a maior receita, sempre quer ter mais tudo. E o Flamengo, aliado a esse seu bom time, esse bom repertório financeiro aí que o clube tem o fator torcida, que o Flamengo é a maior torcida do planeta Terra. É o time com maior torcedores e é um número de 40 milhões de torcedores. Uma coisa realmente impressionante, sem falar que se a gente for pensar que o Flamengo está no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem por volta de 45 milhões de habitantes, é muito mais do que, é quase 100% do Rio de Janeiro inteiro torce para o Flamengo. A gente sabe que tem muito flamenguista no Nordeste, tem muito flamenguista no Distrito Federal, mas quando isso acontece, de um time ter muito repertório, tem grande torcida, ele sempre quer estar tomando as decisões. Isso já ficou claro quando o Flamengo quis, por exemplo, que tivesse a maior receita entre os clubes dos estaduais, quando a Globo transmitiu o Campeonato Carioca. Então teve várias brigas recorrentes a isso, o Flamengo querendo ter a maior receita, outros clubes indo contra, falando que tem que receber todo mundo igual. Depois o Flamengo entrou com um processo aí de lei, dizendo que o clube que mais tivesse audiência vai ser o clube que mais vai ter receita, ou seja, a gente sabe que o Flamengo tem a maior torcida, consequentemente ele vai ter a maior receita dentro dos times de futebol. E agora nessa questão da pandemia, em que muitos times estão perdendo dinheiro, inclusive o Flamengo, e é um dos que mais está perdendo dinheiro, justamente porque essa questão da torcida que o Flamengo sempre tirou tanto dinheiro para si, agora já não existe mais. E por isso o Flamengo é um dos pioneiros, um dos primeiros a tentar buscar na CBF a volta da torcida. E por incrível que pareça, quando uma entidade suprema de futebol, como a CBF, a Conmebol, a FIFA, está frente a frente a um clube tão gigantesco como o Flamengo, geralmente eles tendem a ficar do lado do clube. E não foi diferente dessa vez. A CBF aceitou que os clubes, que o Flamengo, no caso, tivesse a volta da torcida com 50% do Maracanã, apesar do Rio de Janeiro não ser um estado de referência na questão da vacinação, mas eles decidiram que ia voltar a torcida. E isso, obviamente, revoltou
todos os outros times, porque eles sabem que a torcida é um grande diferencial, não só no quesito financeiro, mas principalmente no quesito esportivo. Ter a sua torcida no seu estádio, principalmente o Flamengo, que lota todo, em qualquer jogo, no jogo do Flamengo e Madureira, lota o estádio para todo mundo querer assistir, sabe o quanto a torcida ajuda um time. E os brasileiros, né, os outros clubes como Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, e os menores, Chapecoense, Juventude, obviamente foram contra esse time do Flamengo, que se revoltaram com a decisão da CBF, que já voltou atrás e já disse, só vota em outubro se todo mundo quiser aceitar. Se tiver um clube só que não quiser a volta da torcida, não vai voltar. Isso, na minha opinião, é uma vitória dos clubes da Série A, porque é uma coisa que é meio interessante, né? Todos os clubes dizem, nós vamos nos juntar, nós somos todos interligados, sempre buscando o melhor para a competição, o melhor para o futebol, o melhor para os clubes e para a torcida. O que na verdade é uma grande mentira. Os clubes olham sempre primeiro para o seu umbigo e sempre porque vai ser melhor para o seu próprio clube, para o seu próprio time. E o Flamengo é um grande caso disso e só pensa em si mesmo e nunca nos outros. Prova disso é só o que acontece aí no Ninho do Urubu, os meninos que morreram, queimados, e agora com essa questão de volta da torcida, são obviamente coisas bem diferentes uma da outra, mas são coisas que a gente deve sim levar em consideração e que já não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que acontece que a CBF arrega para o clube brasileiro. Por isso, eu acho muito importante que os clubes se coloquem à frente do Flamengo, tenham essa percepção que também tem o mesmo poder de decisão que o Flamengo, e apesar do Flamengo ser o maior, vamos dizer assim, o maior obviamente não é, mas o melhor em quesito financeiro, em quesito esportivo da coisa, ainda assim os clubes brasileiros aí da Série A tem que sim se pôr contra, porque a gente não pode ficar refém de um grande time, porque grandes times tendem a fazer coisas más para o futebol. Prova disso foi o que a gente viu aí no começo do ano com a criação da Superliga Europeia, onde os maiores clubes se puseram na frente dos outros, impedindo que haja competição no futebol. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. É lógico que esse vídeo é a minha opinião sobre o assunto, uma opinião de um torcedor rival do Flamengo, mas de um torcedor consciente sobre a história dos clubes e o que é importante para um clube. Quero saber o que você achou do vídeo, então já vai escrevendo aí embaixo nos seus comentários. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Escreve aí embaixo a sua opinião sobre o assunto também, não só sobre o vídeo. Mas é isso, pessoal. Tamo junto. Falou!